As universidades federais do Rio, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul estão envolvidas em uma iniciativa que busca modificar e aprofundar o estudo da ditadura militar nas salas de aula. O material de apoio inclui um livro produzido com base em depoimentos de pessoas perseguidas depois do golpe, que completa 50 anos no dia 31 de março. A história é contada por quem viveu o período da ditadura militar. Depoimentos de presos políticos podem ser usados como material de apoio nas escolas. 50 relatos fazem parte do acervo de história oral do projeto Marcas da Memória, que conta ainda com documentos dos serviços de informação do governo militar. Com base nesse material, há um livro didático para ser trabalhado em sala de aula. Na hora de fazer esse livro, nós selecionamos trechos dos depoimentos e utilizamos esses trechos, mas nós também pesquisamos em acervo imagens, caricaturas, charges e trechos de discursos. Fizemos uma pesquisa mais ampla para ter um conjunto de fontes. O projeto Marcas da Memória é uma parceria entre a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e as Universidades Federais de Pernambuco, Rio Grande do Sul e a do Rio de Janeiro. O objetivo é ajudar a esclarecer crimes e abusos cometidos durante o regime militar e levar isso para as escolas, com novos recursos que podem enriquecer o debate sobre o tema em uma aula de história. Para a historiadora do Núcleo de Pesquisa, História e Ensino das Ditaduras da Universidade Federal Fluminense, os livros didáticos usados em sala de aula não apresentam a história do período de forma analítica. Eu vejo alguns problemas. Por exemplo, a ditadura ela é contada de forma quase que uma unidade, né? Os livros não apresentam, quando sai, por exemplo, muda do Castelo Branco para o Costa e Silva, o que muda significativamente naquele regime? Quais são os perfis? O que vem em torno disso? O cinquentenário do golpe militar vai despertar mais debates nas escolas. No Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora de História pretende fazer diversas atividades durante o ano com os alunos. Para Alessandra, discutir em sala de aula o que aconteceu na ditadura militar é também levantar questões atuais, como violações aos direitos humanos e repressão policial. Isso é importante e isso faz com que a história dentro de sala de aula não seja uma coisa distante dos alunos, não seja uma coisa que aconteceu lá atrás. Estudar a ditadura faz com que o aluno tenha uma consciência melhor do tempo em que ele vive e dos problemas que a gente vive hoje. E para conversar sobre essa iniciativa de aprofundar o estudo sobre o período da ditadura nas escolas, eu recebo aqui no estúdio o professor Carlos Fico, doutor em História Social e professor de História do Brasil da Universidade Federal do Rio. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, 50 anos depois do golpe, como é que o senhor avalia esse estudo desse período nas escolas? O que está faltando? Olha, faltando muita coisa. Nós temos pouco material didático realmente bem elaborado que sirva à educação básica. É um período muito recente, a historiografia tem avançado muito, a historiografia acadêmica produzida nas universidades, mas o material didático, os livros didáticos ainda não são os melhores. Esse intervalo entre a produção acadêmica e a elaboração de material didático é até comum, mas hoje em dia nós já temos muita coisa que poderia ser utilizada e é um período que interessa muito a juventude. A Comissão da Verdade e a Comissão da Anistia, então, tem ajudado bastante? Olha, eu diria que o que tem ajudado bastante é realmente a pesquisa a partir da Lei de Acesso à Informação, a pesquisa acadêmica. Com a Lei de Acesso à Informação, que foi criada, foi promulgada exatamente no mesmo dia da Comissão Nacional da Verdade, nós podemos ter acesso agora a uma série de documentos que eram secretos, sigilosos, e daí é que estão vindo as novas revelações. Então, toda essa novidade da historiografia pode ser levada para a educação básica através de material didático. As gerações anteriores, professor, elas saíram prejudicadas por falta dessa documentação? De algum modo, sim. A gente contava até recentemente, basicamente com memória, a memória, por exemplo, das vítimas, a memória de quem lutou na guerrilha, também a memória dos militares e muito material provindo da imprensa. Então, a existência desses documentos que a Lei de Acesso à Informação liberou, realmente está revolucionando a historiografia sobre esse tema. Qual é a importância da gente estudar esse período agora? Se dedicar a isso?
É muito importante sobre diversos aspectos. O mais importante, eu acho, tem a ver com a própria consolidação da democracia brasileira. Os jovens, as crianças, os adolescentes precisam conhecer essa trajetória de regimes autoritários que houve no Brasil, não só a ditadura militar, mas o Estado Novo também, e, portanto, esse aprendizado é essencial. Mas tem um outro dado que eu também acho muito interessante, que é o seguinte: na medida em que esse tema, por ter sido muito dramático, por ter sido muito problemático, desperta a atenção dos jovens e dos adolescentes, ele é também interessante como estratégia didática, justamente para interessar essa juventude na história como um todo. Professor Carlos Fico, muito obrigada por essa entrevista. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.